Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar um outro método para análise de circuito, o método das correntes nas malhas. Bom pessoal, se vocês assistiram o vídeo da aula 39, que foi sobre o método das correntes nos ramos, fizeram a lista de exercício e entenderam como é o método, vocês não vão ter grandes dificuldades para esse método das correntes nas malhas, tá? Que é muito parecido. E também, pessoal, vai ter no link na descrição tanto o link para o vídeo da aula 39, caso você não tenha assistido, mas também a da lista de exercícios sobre essa aula, tá? Então, depois que você terminar essa aula, baixa a lista de exercício, tente fazer sozinho, tá? Só com o conteúdo da aula, que depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista. Na verdade, o método das correntes nas malhas é uma modificação do método das correntes dos ramos. O que a gente faz aqui, na verdade, é pegar o passo 4, que é a aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes, e integrar ela já na hora que a gente está levantando as equações da aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões. Nesse método, pessoal, as correntes serão chamadas de correntes de malha. Na figura 1A, temos um circuito com duas janelas com suas correntes de malhas definidas. Cada janela formada por uma malha fechada em torno do interior da janela. O nome malha, pessoal, é uma alusão aí às malhas definidas em cercas de arame ou mesmo em tecido, como mostra a figura 1B. Observe que cada malha terá sua própria corrente, então o número de correntes de malha para esse método é o mesmo número de janelas da configuração. Ou seja, nesse circuito que temos duas janelas, teremos duas correntes de malha. Nessa etapa inicial, algumas pessoas podem ficar um pouco confusas porque aparecem duas correntes no resistor R3. Observe que a fonte E1 e o resistor R1 têm apenas a corrente I1. E a fonte E2 e o resistor R2 têm apenas a corrente I2. Como no caso de R3 as correntes têm sentidos opostos, a corrente resultante em R3 é nada mais que a diferença entre I1 e I2, onde o sentido resultante será da corrente de maior intensidade. E é exatamente por isso que podemos pular o passo 4 que nós vimos lá no vídeo da aula 39, que foi no método das correntes nos ramos, tá? Aí já está integrado a aplicação daquele passo 4. Então vamos lá. Método das correntes nas malhas. Passo 1. Associe uma corrente no sentido horário a cada malha fechada e independente do circuito. Bom, pessoal, o sentido horário não é obrigatório. Eu coloquei no sentido horário apenas para padronizar a nossa orientação da análise, tá, pessoal? Mas se você quer fazer o sentido anti-horário, seja feliz. Pode fazer que não vai ter problema nenhum. A determinação das correntes é normalmente feita no interior de cada janela, embora outras correntes podem ser observadas, tá, pessoal? Como, por exemplo, a corrente I3. Que apresenta uma malha externa ao circuito. Você poderia usar essa malha também, mas mais uma vez, pessoal, por questão de facilitar a nossa vida, é interessante a padronização. Por isso que eu busco usar então a corrente da parte interna de cada janela. É importante você notar que a corrente IR3, considerando as correntes de malha, é a diferença entre I1 e I2. Outra observação é que a corrente da malha não é uma corrente real. Ela só vai coincidir com a corrente real em dispositivos com apenas uma corrente de malha, como é o caso de E1 e R1 para malha 1 e E2 e R2 para malha 2. Esses dispositivos são percorridos por apenas uma corrente de malha. Então a corrente resultante de malha é a corrente desses dispositivos. No caso da corrente real de R3, ela é composta tanto pela corrente da malha 1, bem como pela corrente da malha 2. É uma corrente composta. Passo 2. Indique as polaridades de cada resistor dentro de cada malha, de acordo com o sentido das correntes indicadas no passo 1. Observe que precisamos estabelecer as polaridades para todos os componentes de todas as malhas. Por isso que o resistor R3 possui duas polaridades diferentes, uma para cada corrente de malha. Uma vez que o resistor R3 é percorrido pela corrente da malha 1 e também pela corrente da malha 2,
Como essas correntes têm sentidos opostos, a polaridade nesse mesmo resistor para cada uma delas também é diferente. Passo 3. Aplique a lei de Kirchhoff para as tensões em todas as malhas no sentido horário. Mais uma vez, pessoal, foi utilizado o sentido horário para manter uma padronização. Se você quer fazer no sentido anti-horário, faça, não tem problema. As polaridades das fontes de tensão não devem ter sua polaridade afetada pelo sentido da corrente. Tá, pessoal? Ela é fixa. A polaridade das fontes de tensão depende apenas da fonte de tensão e não do sentido da corrente. E passo 4, resolva os sistemas de equações lineares simultâneas para obter as correntes das malhas. Esse passo também é o último passo que nós vimos lá para o método das correntes nos ramos, onde a gente soluciona aí o sistema de equações lineares e aí você pode utilizar diversas formas, né? Como, por exemplo, lá o método da substituição ou a regra de Cramer, que foi o que nós utilizamos e é o método que nós vamos utilizar aqui novamente. Ah, mas eu sei resolver de outro jeito. Mais uma vez, seja feliz e resolva. O resultado tem que dar o mesmo. Agora vamos ver a aplicação desse método, o método das correntes nas malhas, em 2 exemplos numéricos. Só não se esqueça depois, pessoal, de baixar a lista de exercício, tem o link na descrição, e treinar. É só assim para você adquirir toda a habilidade necessária para a aplicação do método. Vamos lá então, pessoal. Exemplo 1. Calcule as correntes no circuito da figura 3 usando o método das malhas. Ok, pessoal, nesse circuito temos aí então 2 janelas, correto? A janela 1 e 2 ali, e para cada janela vamos atribuir uma corrente de malha. Corrente I1 e I2. Uma vez estabelecido o sentido da corrente, no caso eu usei sentido horário, podemos então marcar a polaridade das quedas de tensão nos resistores, né? Lembrando que a polaridade das fontes de tensão devem permanecer, né, pessoal? Só vamos atribuir a polaridade para as quedas de tensão nos resistores de acordo com o sentido da corrente que a gente atribuiu aí, no caso, o sentido horário. Um destaque especial para o R2 aí, que é percorrido por 2 correntes, né? Ó, I1 e I2. Como nesse resistor as correntes têm sentidos opostos, né? Então a polaridade das quedas de tensão para cada uma dessas malhas ou para cada uma dessas janelas também são polaridades diferentes, né? Bom, aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão na malha 1, a partir do terra, de menos para mais em E1, temos mais E1. Depois no resistor, vamos ter aí de mais para menos, menos VR1, né? Tensão no resistor 1. E depois no resistor R2, né, temos ali também do mais para o menos, menos VR2. E por fim a fonte de tensão E2 menos E2, né? Do mais para o menos, menos E2. Tudo isso igual a 0. Para a malha 2, pessoal, vamos lá, a partir do terra, de menos para mais, na fonte E2, temos mais E2. De mais para menos, vamos ter ali menos VR2. E no resistor R3, de mais para menos, menos VR3. Fechou. Voltamos para o terra, tudo isso igual a 0. Vamos então agora substituir as quedas de tensão nos resistores segundo a lei de Ohm. E aproveitar e já atribuir os valores também, né? E1 fica a 5 volts. VR1 é substituído então por R1 vezes I1, no caso 2 ohms vezes I1. VR2 fica sendo 12 ohms vezes a corrente que atravessa o resistor R2. Mas nesse caso temos 2 correntes. Como nós estamos olhando para a malha 1, vamos ter a corrente da malha 1 menos a corrente da malha 2. Menos porque I2 tem o sentido oposto à corrente da malha 1. E E2 então vale 10 volts. Igual a 0 e agora nós podemos juntar ali os termos independentes, que são as tensões, 5 menos 10 volts, e multiplicar ali o valor de 12 ohms por I1 menos I2. Reescrevendo a equação, temos menos 2 ohms vezes I1, menos 12 vezes I1, mais 12 vezes I2. O resultado da somatória das tensões ali vai dar menos 5 volts,
igual a zero. Agora vamos juntar os termos dependentes de I1 e passar o menos 5 volts para o outro lado da igualdade, né? Resultando aí, então, na equação final para a malha 1, menos 14 ohms I1 mais 12 ohms I2 igual a 5 volts. Lembrando que as unidades de medida aí podem ser omitidas aqui, tá, pessoal? Agora vamos fazer o mesmo processo para a malha 2, ou seja, substituir as quedas de tensão nas resistências R2 e R3 e também atribuir os valores já dos componentes. No caso ali, E2 é uma fonte de 10 volts, a tensão no resistor R2 é R2 vezes a corrente que o atravessa, ou seja, 12 ohms vezes I2 menos I1, tá? I2 primeiro ali, porque nós estamos olhando para a corrente da malha 2, menos I1, o menos ali, porque I1 tem o sentido oposto a I2, ok? Se fosse o mesmo sentido, seria mais. E VR3 vai ser R3 vezes I2, menos 4 ohms vezes I2, igual a zero, ok? Vamos então multiplicar ali 12 ohms vezes I1 menos I2, reescrevendo essa equação, temos menos 12 ohms vezes I2, mais 12 ohms vezes I1, menos 4 ohms vezes I2, mais 10 volts. Vamos pegar esse mais 10 volts, que é o termo independente, e passar para o outro lado da igualdade, e somar os termos dependentes de I2, o que resulta em 12 ohms I1 menos 16 ohms vezes I2, é igual a menos 10 volts. Ok, pessoal, levantamos então as duas equações, uma para cada malha, né? Malha 1 e malha 2, e temos então nosso sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, que são as correntes das malhas, né? I1 e I2. Basta agora a gente solucionar esse sistema de equações. Para a gente calcular a corrente I1, pessoal, vamos fazer D1 dividido por D, onde D é igual a determinante da matriz dos coeficientes, né? Então temos aí na primeira linha menos 14 e 12, na segunda linha 12 menos 16. E no numerador nós vamos ter aí então a aplicação dos termos independentes na primeira coluna. Na primeira linha temos 5 e 12 e na segunda linha menos 10 e menos 16. Agora nós vamos então fazer a multiplicação cruzada, começando no numerador. De cima para baixo, da esquerda para a direita, 5 vezes menos 16, menos 80. 10 vezes 12, vamos ter menos 120. Multiplica por menos 1, mais 120. E agora no denominador, vamos lá, multiplicação cruzada. De cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 14 vezes menos 16 vai dar 224. E de baixo para cima, da esquerda para a direita, 12 vezes 12 vai dar 144. Multiplica por menos 1, menos 144. Somando o numerador e denominador, temos 40 dividido por 80, que resulta em 0,5 ampere. E observem aí que, como deu um valor positivo, I1 mantém-se aí no mesmo sentido da corrente da malha que nós tínhamos arbitrado lá no começo, né? Sentido horário. Para I2, basta agora a gente calcular aí a matriz de determinantes, onde nós inserimos os termos independentes na segunda coluna ali, no lugar dos coeficientes de I2. E agora temos então na primeira linha menos 14 e 5 e na segunda linha 12 e menos 10. O D ali é o mesmo valor, né, pessoal, que nós calculamos anteriormente, vale 80. Então, calculando o determinante dessa matriz, nós temos aí de cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 14 vezes menos 10, 140. De baixo para cima, da esquerda para a direita, 12 vezes 5, 60. Multiplica por menos 1, menos 60. Somando os termos aí do numerador, temos 80 dividido por 80, o que resulta em 1 ampere. Valor positivo, ou seja, I2 também tem o mesmo sentido que nós atribuímos lá no início do exercício. Também sentido horário.
Aplicando a lei de Kirchhoff no nó, nós podemos calcular qual é o valor da corrente do resistor R2. Lembre-se que R2 tem uma corrente composta pelas duas correntes, I1 e I2. Como nós sabemos então que I1 está entrando no nó e I2 está saindo do nó, vamos olhar para quem é maior. No caso ali, ó, I2 é maior que I1, né? I2 tem 1 ampere e I1 tem meio ampere. Então vamos escrever a equação para a corrente do resistor R2 como sendo I2 menos I1. E tem sentidos opostos, né? Por isso a subtração. 1 menos 0,5, 0,5. No sentido de I2. No caso ali, ó, I2, vamos ter a corrente subindo no sentido de I2, né? Porque o I2 é maior. Ou seja, então, pessoal, a corrente IR2 estará entrando no nó. E lógico, pessoal, isso vai de encontro aí com a lei de Kirchhoff para as correntes. Lembrando que a somatória das correntes que entram no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Observem ali, ó, I1 e IR2 estão entrando no nó, cada uma ali com meio ampere. Resulta na corrente que sai do nó, que é I2, que vale 1 ampere. Bom, para vocês que se lembram da aula 39, deve ter notado que os passos que nós utilizamos aqui, né, todo o método de resolução desses exercícios são bastante similares, né? Bom, eu particularmente prefiro utilizar o método das malhas, mas isso aí é uma questão particular mesmo, cada um vai ter um gosto. A minha função aqui basicamente é mostrar para vocês, né, dar o conhecimento de vocês de todas as ferramentas que eu tenho aqui à disposição, né? E aí você vai decidir qual você quer utilizar, qual aquela que vai solucionar um determinado circuito de forma mais eficiente e de forma que você consiga executar de forma apropriada, né? Por isso que eu peço tanto assim para vocês fazerem, né, a lista de exercício e treinar. E aproveito, então, já pedi um like de vocês caso esteja gostando desse vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, tá, pessoal? Caso você não seja inscrito, né, todas as aulas aqui eu busco tentar deixar ela o mais detalhado possível para que vocês dominem de forma plena. Vamos agora para um circuito agora com 3 malhas. Exemplo 2. Calcule as correntes no circuito da figura 4 usando o método das malhas. Bom, pessoal, agora nós temos aí um circuito com 3 janelas, correto? E para cada uma dessas janelas vamos atribuir uma corrente. Em todas elas vamos colocar o mesmo sentido. No caso aqui, I1, I2 e 3, todas elas aí estão no sentido horário, correto? E baseado no sentido dessas correntes, vamos marcar as polaridades das quedas de tensão nos resistores, mais uma vez respeitando o sentido das correntes que nós estipulamos aí. Observe que R1 e R4 têm apenas uma corrente atravessando eles, por isso só tem uma marcação. Já R2 e R3 possuem 2 correntes em cada, logo temos então 2 marcações de polaridade de tensão distintas, né? Vamos lá então aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões na malha 1. Iniciando do terra, temos a fonte E1, do menos para o mais temos mais E1. Resistor R1, do mais para o menos VR1. Agora temos a fonte 2, do mais para o menos E2. E no R2 estamos indo do mais para o menos VR2. Fechamos a malha, iguala a 0. Malha 2 agora, pessoal. Partindo do terra no resistor R2, do mais para o menos temos menos VR2. Fonte E2, do menos para o mais E2. E R3, do mais para o menos VR3. Retornamos ao terra, fechamos a malha 2, iguala a 0. E na malha 3 agora, pessoal, a partir do terra no resistor R3, do mais para o menos VR3. Fonte de tensão E3, do menos para o mais E3. E no resistor R4, do mais para o menos VR4, igual a 0. Essa é a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões nas 3 malhas.
Agora, então, vamos atribuir os valores e substituir a queda de tensão nos resistores segundo a lei de Ohm. Então, vamos lá. Para a malha 1, E1 vale 4 volts e VR1 será R1 vezes a corrente I1. Só que R1 vale 2 ohms. Menos 2 ohms vezes I1. A fonte de tensão E2 vale menos 8 volts. E no R2 temos ali o resistor R2, que vale 2 ohms, que multiplica a corrente que o atravessa. Nesse caso, temos I1 menos I2. Lembre-se, I1 na frente porque estamos analisando a malha 1 e menos I2 porque I2 tem o sentido oposto a I1 nesse resistor. Então, menos I2 igual a zero. Somando os termos independentes e multiplicando ali 2 ohms vezes I1 menos I2, podemos reescrever essa equação como sendo menos 4 volts menos 2 ohms vezes I1 menos 2 ohms vezes I1 mais 2 ohms vezes I2 igual a zero. Passando o termo independente para o outro lado da igualdade e somando os termos dependentes de I1, podemos reescrever a equação como sendo menos 4 ohms I1 mais 2 ohms I2 mais 4 volts. Ok, fechamos então a equação da malha 1. Vamos para a malha 2. Repete o processo. Substitui as quedas de tensão nos resistores segundo a lei de Ohm e atribui os valores. Vamos lá. VR2 é a tensão do resistor 2, né? Então R2 vezes a corrente que o atravessa. R2 vale 2 ohms vezes, nesse caso, R2 é percorrido pela corrente da malha 1 e 2. Como nós estamos olhando a malha 2, vamos fazer I2 menos I1. O menos aí porque o I1 tem o sentido contrário a I2. E2 vale 8 volts e VR3 é o quê? O resistor R3, que é 6 ohms, vezes a corrente que o atravessa. A corrente que o atravessa é composta por duas correntes de malha, I2 e I3. Como estamos olhando a malha 2, I2 menos I3. Menos porque I3 tem o sentido oposto no resistor R3. Né? Ó, I2 está descendo, R3, e o I3 está subindo. Igual a zero. Fazendo as multiplicações aí, pessoal, temos menos 2 ohms vezes I2, mais 2 ohms vezes I1, menos 6 ohms vezes I2, mais 6 ohms vezes I3, mais 8 volts. Somando os termos dependentes de I2 e passando o termo independente ali, que é o 8 volts, para o outro lado da igualdade, podemos reescrever a equação final dessa malha como sendo 2 ohms vezes I1, menos 8 ohms vezes I2, mais 6 ohms vezes I3, que é igual a menos 8 volts. Vamos lá e, por último, a malha 3, substituindo as quedas de tensão nos resistores segundo a lei de Ohm e atribuindo os valores, menos VR3 fica sendo menos 6 ohms, que é o valor da resistência R3, vezes a corrente que o atravessa. Mais uma vez, a corrente que atravessa R3 é composta pela corrente I2 e I3. Como estamos olhando a malha 3, I3 menos I2. Menos porque I2 tem o sentido oposto no resistor R3. E3 vale 4 volts e menos VR4 vai dar o quê? Menos 8 ohms vezes a corrente que o atravessa. Nesse caso, o R4 é percorrido apenas pela corrente I3. Então, vezes I3. Igual a zero. Vamos multiplicar ali 6 ohms vezes I3 menos I2 e reescrever a equação como sendo menos 6 I3 mais 6 I2 mais 4 volts menos 8 ohms vezes I3 igual a zero. Somando os termos dependentes de I3, passando 4 volts para o outro lado da igualdade, temos a equação final dessa malha como sendo 6 ohms vezes I2 menos 14 ohms vezes I3, que é igual a menos 4 volts. Agora que temos as equações das tensões nas três malhas,
podemos então resolver esse sistema. Observe na equação da malha 1 que não tinha nenhum termo dependente de I3, está ali, ó, 0 vezes I3. E na terceira equação, onde não tinha nenhum termo dependente de I1, atribuímos então o valor 0 vezes I1. I1 debaixo de 1, I2 debaixo de 2, I3 debaixo de 3 e os termos independentes estão ali do lado direito da igualdade. Vamos primeiramente então resolver para a corrente I1, onde no denominador vamos fazer o determinante e na matriz dos coeficientes ali, primeira linha, menos 4, 2 e 0, segunda linha, 2, menos 8 e 6, terceira linha, 0, 6 e menos 14. E na matriz que vai no numerador, temos a aplicação dos termos independentes, substituindo os coeficientes de I1 nas três equações. A primeira linha fica sendo 4, 2 e 0, segunda linha, menos 8 e 6, terceira linha, menos 4, 6 e menos 14. No caso de uma matriz 3 por 3, né, pessoal, ou uma matriz de terceira ordem, vamos aí copiar as duas primeiras colunas ao lado direito de cada matriz aí, para que nós possamos então fazer a multiplicação cruzada para o cálculo do determinante. Vamos começar aí pelo numerador. De cima para baixo, da esquerda para a direita, 4 menos 8 menos 14, 448. Segunda coluna, 2 vezes 6 vezes menos 4, menos 48. Na terceira coluna temos um zero, então o resultado é zero, pula. E agora, de baixo para cima, da esquerda para a direita, primeira coluna ali, menos 4 vezes menos 8 vezes 0, temos um zero, então o resultado é zero, pula para a próxima coluna, 6 vezes 6 vezes 4, temos 144, multiplica por menos 1, menos 144. Terceira coluna, menos 14 vezes menos 8 vezes 2, 224. Multiplica por menos 1, menos 224. Repete o processo agora para o denominador. Agora ali, então, temos de cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 4 vezes menos 8 vezes menos 14, menos 448. Segunda coluna temos um zero, então pula. Na terceira coluna também temos um zero, resulta em zero, pula. De baixo para cima, da esquerda para a direita, primeira coluna temos dois zeros, então pula, porque o resultado dá zero. Segunda coluna, 6 vezes 6 vezes menos 4, menos 144. Multiplica por menos 1, mais 144. Terceira coluna, menos 14 vezes 2 vezes 2, menos 56. Multiplica por menos 1, mais 56. Somando todos os termos do numerador e também no denominador, temos 32 dividido por menos 248, o que resulta aí numa corrente de menos 129,03 mA. Lembrando que esse sinal de menos significa que o sentido da corrente da malha I1, na verdade, está no sentido anti-horário e não no sentido horário que nós atribuímos, tá? No final a gente vai corrigir esse sentido aí, tá, pessoal? Vamos fazer as outras correntes agora. O denominador agora continua sendo o determinante da matriz D, depois a gente vai só repetir o valor. Para o numerador, nós temos o quê? Substitui os termos independentes, né? Na segunda coluna da matriz dos coeficientes, certo? Nos coeficientes D e 2. E a matriz fica sendo, primeira linha, menos 4, 4 e 0. Segunda linha, 2, menos 8 e 6. Terceira linha, 0, menos 4 e menos 14. Repete as duas primeiras colunas do lado direito. Então, podemos fazer aí a multiplicação cruzada, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 4 vezes menos 8 vezes menos 14, menos 448. Segunda coluna temos um zero, então pula para a próxima. Terceira coluna temos um zero, pula para a próxima. De baixo para cima, da esquerda para a direita, temos ali dois zeros, então pula para a próxima. Segunda coluna,
menos 4 vezes 6 vezes menos 4 resulta em 96. Multiplica por menos 1, menos 96. Terceira coluna, menos 14 vezes 2 vezes 4, menos 112. Multiplica por menos 1, mais 112. Somando os termos do numerador e dividindo aí por menos 248, resulta em 1,742 amperes. Reparem aí que o resultado deu positivo, ou seja, o sentido que atribuímos para I2 está correto. Vamos para o cálculo de I3 e agora vamos pegar os termos independentes e substituir na coluna dos coeficientes de I3 ali, né, pessoal? Na terceira coluna, então a matriz fica sendo, primeira linha, menos 4, 2 e 4, segunda linha, 2, menos 8, menos 8, e terceira linha, 0, 6 e menos 4. Repete as duas primeiras colunas, certo? E podemos então fazer a multiplicação cruzada. De cima para baixo, da esquerda para a direita, menos 4 vezes menos 8 vezes menos 4, menos 128. Segunda coluna temos um zero, pula. Terceira coluna, 4 vezes 2 vezes 6, 48. De baixo para cima, da esquerda para a direita, temos um zero na primeira coluna, então pula. 6 vezes menos 8 vezes menos 4, 192. Multiplica por menos 1, menos 192. Terceira coluna, menos 4 vezes 2 vezes 2, menos 16. Multiplica por menos 1, mais 16. Somando todos os termos do numerador e dividindo por menos 248, 1,032 amperes. Também positivo, ou seja, I3 está no sentido correto. Lembrando lá que I1 vale menos 129,03 mA, que foi o valor que nós calculamos ali anteriormente, né? Vamos então calcular IR2 agora, pessoal. Lembre que as correntes das malhas que atravessam o resistor R2 têm sentidos opostos. Então, pessoal, vamos fazer o quê? A subtração dessas correntes I1 e I2. Lembrando que, como I2 é maior que I1, vamos fazer que a corrente do resistor R2 é I2 menos I1. Só que nesse caso, o sentido final da corrente do resistor R2 é dado pela corrente I2, porque I2 é maior que I1. 1,742 amperes menos 129,03 vezes 10 elevado a menos 3 resulta numa corrente de 1,871 amperes no resistor R2. Para a corrente no resistor R3, pessoal, a lógica é a mesma, tá? As correntes das malhas I2 e I3 que atravessam o resistor R3 têm sentidos opostos. Então, vamos ver quem é maior. I2 é maior que I3, certo? 1,742 é maior que 1,032. Então, IR3 terá o sentido dado por I2. No caso ali, ó, a corrente estará descendo o resistor R3. IR3 é igual a I2 menos I3. 1,742 menos 1,032 resulta numa corrente de 0,71 amperes. E agora, corrigindo o sentido para a corrente I1, pessoal, observem ali, porque I1 deu um valor negativo, e temos então a coerência aí com a lei de Kirchhoff para as correntes em cada um desses nós. A corrente dos resistores R1 e R4 são as próprias correntes das malhas I1 e I3 aí, respectivamente, né, pessoal? Bom, pessoal, até agora nós analisamos circuitos com até 3 malhas, certo? Existem circuitos que têm muito mais malhas, tá? O problema é que daí torna-se pouco praticável de fazer isso de forma manual. Aí já é interessante a gente utilizar algum outro recurso, né? Uma calculadora científica específica que tenha a capacidade de solucionar matrizes de ordem maior ou até mesmo algum outro software baseado em computador, tá, pessoal? Bom, a princípio nós vamos trabalhar com circuitos que a gente consegue resolver na mão. Mais para frente, né, eu preparo uma aula específica apresentando algum software que nos auxilie
a resolver esses tipos de sistemas de ordem maior, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e também verifique a sua inscrição no canal, né? Se inscreva caso não seja inscrito ainda. E faça um comentário se vocês acharam mais fácil ou mais difícil, ou tanto faz, né? Se vocês não viram muita diferença em relação a esse método da aula 40 com o método apresentado na aula 39, que foi sobre o método das correntes nos ramos, tá? Bom, forte abraço e até logo!